Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula Profissa. Prazer falar com você que está chegando aqui agora no meu canal, que nesse canal eu ajudo você a conquistar acertos de 90% ou mais e a sua aprovação no concurso público que você quiser, dentro de 6 meses ou no tempo que você precisar, fechado? Meu nome é Roberto, eu sou procurador e já fui aprovado 10 vezes em concursos públicos. E tema de hoje, carreiras jurídicas. Quais são essas carreiras jurídicas? Quais são os salários que você vai encontrar nas carreiras jurídicas? E mais importante, né? Como escolher a sua carreira jurídica para você que tem formação, né? Que foi graduado, está graduando ou já terminou a sua faculdade de Direito, beleza? Primeiro de tudo, eu queria trazer para você, né, quais são as carreiras jurídicas, qual é a previsão legal delas e o que cada uma delas faz. É claro que eu vou tentar deixar esse vídeo bem objetivo e ser certeiro, direto ao ponto, tá? Então, eu já queria trazer para você aqui as carreiras jurídicas, né, as chamadas carreiras jurídicas, que estão divididas em magistratura, o Ministério Público, que é a Promotoria de Justiça, você também vai ter a Defensoria Pública, e você ainda vai ter também a advocacia pública, os procuradores, os deltas, chamados de delegados. Beleza, Roberto? Então essas são as 5 carreiras jurídicas, que inclusive têm assento na Constituição Federal, tá? Então você vai encontrar a disposição com mais riqueza de detalhes dessas carreiras todas lá a partir do artigo 92 da Constituição Federal, que vai estar falando sobre a magistratura, e depois você continua no título das funções essenciais da justiça, o capítulo 4, a partir do artigo 127, que vai falar do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados públicos e também os delegados que vieram, foram alçados a essa condição de carreira jurídica por uma emenda constitucional aí recente dos últimos anos. Trouxe até aqui a minha Constituição Federal, que está um pouquinho mais antiga, mas eu quero também ler com você alguns desses requisitos, tá? Então eu não vou ler todos, já indiquei quais são os artigos, depois você para aí, pega a Constituição, dá uma olhada, ou vai no Google, coloca o artigo da carreira do seu interesse. Mas o fato é que para todas essas carreiras exige-se, então você precisa cursar a faculdade de Direito, atenção, precisa cursar a faculdade de Direito, e aí como eu falei, como exemplo, eu vou ler aqui para você da advocacia pública, que é uma dessas carreiras. Então, veja, os procuradores do Estado e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso depende de concurso público de provas e títulos. Então, você, além de ter bacharel em Direito, tem que, obviamente, ser aprovado no concurso, com que tem provas e títulos, né? Com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, né? Das unidades federadas. Então, veja que a própria Constituição já vai trazer aqui também o que? A primeira função, ou a primeira carreira jurídica, o que é que ela faz, né? Então, no caso da advocacia pública, ela faz o quê? Ela faz a representação judicial e extrajudicial das unidades federadas. Vou começar por aqui, porque eu vou poder puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, afinal de contas, como eu já te falei também no início dessa aula de hoje, eu sou procurador do Estado, exerço o cargo de procurador do Estado desde o ano de 2012, comecei a estudar em 2009, então já tenho aí mais de 10 anos na carreira, e essa foi a carreira que eu escolhi, vou te dar dicas também sobre como você vai escolher a sua também. Mas veja, o que faz, portanto, o advogado público, né? Eles representam as unidades federadas, que são a União, e aí você tem os advogados da União, os estados, você tem os procuradores do estado, e os municípios, você tem os procuradores do município. Então, veja, a advocacia pública ela poderia ser dividida, né? Tripartite, digamos, em 3 esferas que representam justamente o quê? A União, no âmbito federal, os estados, no âmbito dos 27 estados e o DF, e os municípios, no âmbito de cada um dos seus municípios. Portanto, essa aqui é a função que a advocacia pública exerce, representar judicialmente os interesses desses entes. Vou te dar um exemplo aqui do nosso cotidiano do dia a dia. Sempre que existe, por exemplo, uma empresa devedora de ICMS, Imposto Estadual, somos nós, procuradores do Estado, que vamos ingressar com as ações
para fazer a cobrança desse imposto devido, né? Somos nós também que vamos fazer toda a parte de parecer, de consultoria, para dar um respaldo jurídico ao gestor. Então, o prefeito, o governador, ou mesmo o presidente da República, ou seja, os poderes executivos, eles se valem de um advogado público que vai estar ali assessorando ele, dizendo para ele o que a lei determina, de que maneira que ele pode fazer a gestão dele sem fugir, obviamente, dos ditames do ordenamento jurídico, tá? E um terceiro e último exemplo é também a parte em que o Estado, a União ou os municípios estão no âmbito passivo, né? Em que a gente vai estar ali defendendo os interesses do Estado, no caso da União ou dos municípios, em juízo. Portanto, o Estado, os municípios e a União também precisam de advogados e somos nós que também exercemos essa função, beleza? Então, a representação jurídica, esse é o papel da advocacia pública. Roberto, e a Defensoria Pública? A Defensoria Pública, como eu já antecipei, ela está prevista lá no artigo 134, para você que quer ser defensor público da Constituição Federal, que fala, né, que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à jurisdição do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, se a advocacia pública representa os entes, eu diria que a Defensoria Pública, e claro, estou tentando ser bem objetivo aqui, né? Resumidamente, faz a representação dos necessitados. Então, as pessoas que não têm condições de arcar com os honorários de um advogado privado, elas podem tranquilamente recorrer ao defensor público. A Defensoria Pública, portanto, ela também está dividida, né, em bipartite, vamos dizer assim, em dois âmbitos. Você tem a Defensoria Pública da União, que são os defensores federais, e em cada estado federado você também vai ter um concurso para defensor público estadual, né? Então, aí no seu estado, São Paulo, Minas, se você mora num desses estados, provavelmente você tendo essa necessidade, você precisando de um advogado sem ter que arcar com os custos de honorários deles, é um defensor público que vai representar em juízo ou fora dele, né, conforme o artigo aqui, os seus interesses. Além disso, obviamente, a Defensoria Pública vai ter um papel importante nesse âmbito de proteção das funções essenciais da justiça ao Estado democrático e também, como diz aqui, aos direitos humanos, tá bom? Então, Defensoria Pública certamente é uma carreira que vai aí ter um âmbito muito social muito grande na medida em que vai estar lá representando cada um dos brasileiros que não tem condições de ter um advogado próprio. E aí você vai ter os promotores, a promotoria, o Ministério Público, e aí eu vou lá para o artigo 127, acompanha aí comigo. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial é a função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, eu diria que o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, vai fazer a representação dos direitos, o quê? Indisponíveis e coletivos também. Por exemplo, citaria aqui, dentre as várias funções dos membros do Ministério Público, ser o titular da ação penal em determinados tipos de crime. Então, quando alguém lesiona o direito de outro, por exemplo, homicídio, e dentre vários outros crimes, que o titular da ação penal é justamente o Ministério Público, é o Estado quem vai processar. É muito comum a gente ver nos filmes, né? Os filmes americanos, tem lá um cara que vai lá representar o Estado processando aquele que perpetrou um determinado tipo de crime. Então, veja que o Ministério Público tem uma função primordial, que é defender com que a sociedade se mantenha o quê? Equilibrado, com que as pessoas respeitem as leis, com que as pessoas não infringam os direitos dos outros, quiçá matar alguém, né? Então, o Ministério Público ele vai ter essa representação, e não só ele é o titular da ação penal, como ele também exerce outras funções. Também vai ter esse sistema bipartite, tem o Ministério Público da União, dentre os seus vários órgãos que compõem ali, e em cada estado você vai ter também os Ministérios Públicos estaduais, tá? Em cada um dos estados vai ter também. E a magistratura, acho que não precisa dizer muito, né? Que a figura do juiz ela é muito mais, digamos assim, fácil de se compreender, é quem vai decidir as ações. Então, veja, vai ter ação que vai estar o MP contra a Defensoria, o MP contra o Estado,
ou a defensoria contra o Estado, ou o MP contra o Estado e a defensoria, ou seja, dentro desse sistema em que existem processos judiciais, quem vai julgar é justamente o juiz. É ele quem vai, a magistratura, quem vai dar a palavra ali sobre quem está certo e quem está errado. Então vão ter processos que eu aqui atuando como advogado público e do outro lado vai ter um promotor de justiça, a gente vai estar, entre aspas, brigando, né? Não nesse sentido da palavra literal, mas vai estar disputando uma determinada discussão, um determinado direito, um determinado bem que está sendo perseguido ali, e quem vai julgar é a magistratura. De novo, a magistratura também tem essa divisão bipartite, né? Você tem a Justiça Federal e você tem a Justiça dos Estados. Portanto, são várias as carreiras, como você está vendo aqui, muitas, na verdade, né? Que você pode escolher, seja no âmbito federal, em todas elas, seja no âmbito estadual, em todas elas. E por último, não menos importante, a gente tem também a figura dos delegados, que são aqueles profissionais que vão presidir o inquérito policial, dentre outras funções, né? Os delegados, junto aqui com os próprios promotores de justiça, vão compor esse sistema de persecução penal. Então, aconteceu algum tipo de delito, algum tipo de crime, você vai ter aí delegados atuando para combater esses crimes, do ponto de vista preventivo, do ponto de vista repressivo, e, claro, quem move essa ação é o Ministério Público. Então, os delegados, eles fazem o trabalho investigativo, e aí todas essas provas que foram juntadas, que foram recolhidas daquela circunstância, daquele caso concreto, elas são enviadas para o Ministério Público, que é, como eu já falei, o titular da ação penal e quem vai entrar com o processo contra, seja quem for, um particular ou mesmo algum órgão, para a magistratura julgar. Os delegados também vai ter essa divisão bipartite, você pode entrar para a Polícia Federal e se tornar um delegado federal, que tem uma competência, né, de investigar determinados crimes, e os delegados da Polícia Civil, que são os estaduais, que têm competência para investigar outros tipos de crimes. Portanto, essas são, né, as 5 carreiras jurídicas, e eu acho que você deve estar se perguntando, né, Roberto, como é que eu faço para escolher? Será que eu vou pelo salário? Será que eu vou pelo tipo de atividade que vai exercer? Será que o meu perfil pode me dizer, né, um pouco mais sobre qual carreira escolher? Antes de eu entrar nesse ponto, eu queria fazer um parêntese aqui sobre como eu me tornei procurador. Como é que eu fui parar aqui no meio de tantas opções, né, que a gente citou aqui, federal, estadual, em praticamente em todas elas, né, vários estados, então, ou seja, você tem 27 procuradorias para prestar, fora os municípios, você tem 27 defensorias para prestar, fora a federal, você tem 27 magistraturas para prestar prova também, fora a federal, você também tem 27 de provas de delegado e de Ministério Público, fora as oportunidades no âmbito federal. Então, realmente pode confundir um pouquinho, e eu queria trazer um pouquinho dessa minha experiência para você. Eu, na verdade, nunca, depois que me formei em Direito, eu nunca pensei em, eu vou fazer um concurso para... É claro que quando a gente sai da faculdade de Direito, chances são que você ficar de olho nisso aqui. Por quê? Porque tem os maiores salários do país. É aqui, realmente, nesses concursos, que você vai ganhar os maiores salários em termos de se tornar servidor público. Não tem outras carreiras que paguem mais do que as carreiras jurídicas, por isso que elas são concursos muito cobiçados, né? São concursos muito desejados. Sem falar que você acaba exercendo funções aqui muito importantes que vão efetivamente construir o Estado democrático de direito que a gente vive aqui no país, seja você atuando em qualquer uma dessas áreas. Então perceba o seguinte, em primeiro lugar, o salário foi importante, me abriu os olhos para aquilo, mas durante a minha preparação, no meu primeiro ano inteiro, eu praticamente não sabia para onde atirar. Na verdade, eu estava atirando para tudo que é lado. Eu fiz prova para defensor público, fiz prova para advocacia, fiz prova para promotoria, fiz prova para os 3, porque naquela época estava tendo muitos concursos na área, e eu já estava estudando. Comecei estudando as 6 matérias principais, que é por onde eu recomendo qualquer pessoa que queira prestar um desses concursos começar. Direito constitucional, direito administrativo, processo civil, processo penal e penal. Faria talvez só uma ressalva se você quer ser meu colega e quer ingressar na advocacia pública, talvez penal e processo penal não fossem matérias para se iniciar. Você pode deixá-las um pouquinho para depois,
porque efetivamente a gente não lida tanto com direito penal e processo penal. Mas para todas as outras, essas 6 vão ser bases, sim, vão ser básicas para você começar os seus estudos. Já fica essa dica sobre como você começar os seus estudos por ela. E assim foi a minha caminhada, né? Eu comecei fazendo um curso preparatório, era um cursinho presencial na época lá em Salvador, e quando abriam essas provas aqui, como eu disse, só magistratura e delegado, que eu nunca prestei prova para elas, eu ia fazendo porque era aquela oportunidade. Nossa, vai ter prova para promotor de justiça de Sergipe, vai ter prova para defensor público da Bahia, vai ter prova para procurador do estado do Piauí, da Paraíba, enfim, fui fazendo as provas. Mas isso, cá entre nós, mesmo que você esteja aí de olho nos salários aqui, né, que eu vou botar aqui, ó, para já matar a sua curiosidade, e óbvio, né, que essa questão salarial não é uma questão uniforme, que pese a própria Constituição Federal, ela trazer uma isonomia entre todas as carreiras. Você está falando aqui de 27 estados, do âmbito federal, do âmbito estadual, até do âmbito municipal, no caso dos procuradores do município. Então, os salários aqui, eu diria que eles vão variar de 25 a 40 mil reais hoje, dias de hoje, na gravação desse vídeo. Eu não tenho como te dar uma precisão, porque o juiz ganha mais, o promotor já ganha mais, o advogado público ganha mais, o defensor ganha mais. Depende muito do estado, por isso você tem que fazer a pesquisa antes mesmo de você ingressar. E eu posso lhe falar, inclusive por experiência própria, tá? Que isso varia muito ao longo do tempo. Porque como esses órgãos aqui, eles estão um pouco mais vinculados ao orçamento do executivo, às vezes uma questão política, quando resolvida, às vezes um governador, um prefeito, né, que tenha um pouco mais de atenção com a carreira, pode dar um salto muito grande ou pode ter um decréscimo. Então, assim, não existe um valor fixo e cada estado e a própria União tem uma autonomia administrativa de estabelecer o salário dos seus servidores. Portanto, não tem um valor que tem que seguir, mas eu estou te dando aqui uma base de como está a remuneração, né, desses profissionais do direito hoje, variando aí. Por exemplo, ainda falando sobre a questão salarial, dentre todas essas carreiras aqui, a única carreira que ainda, além do salário, pode ganhar honorários é a advocacia pública. E a única carreira também, dentre todas essas, que ainda pode exercer a advocacia privada, são os advogados públicos. Óbvio que, de novo, você vai precisar se informar sobre a lei orgânica daquela carreira. Então, eu quero prestar concurso, vou chutar aqui, tá? Para procurador do município de Maceió. Eu não sei lhe dizer se lá a legislação permite os procuradores públicos, a advocacia pública de Maceió também a advocacia. Mas, em uma regra geral, quase todos os estados e a grande maior parte dos municípios permite isso. Então, essa é uma carreira que eu abracei e, como ele disse na minha trajetória, foi um pouco de misto de sorte com um pouco de... A vida foi me levando, sabe? Porque como eu estava prestando concurso para tudo e fui tomando bomba, depois de alguns anos estudando, eu levei 3 anos para passar, eis que eu faço um concurso para a AGU, Advocacia Pública Federal, lembra que eu expliquei que são tripartite, e consegui uma aprovação na primeira fase. Então, depois daquela prova foi realmente o que marcou para mim. Porque eu vi que eu estava ficando muito bom nas matérias que mais caem para essa, que não necessariamente é igual às outras carreiras. E a partir dali eu falei, não, eu não vou mais prestar nenhum outro concurso que não seja para advogado público. E claro, né, intensifiquei meus estudos, ali sim que eu peguei gosto, né, quando você vê seu nome no Diário Oficial pela primeira vez, ainda que ali eu só tinha passado numa primeira fase, e não consegui passar na segunda, né, diga-se de passagem, ali eu comecei a estudar de verdade. Ali eu acho que eu comecei a entender, cara, a coisa tá funcionando, se eu aprofundar um pouco mais, acelerar um pouco mais e focar um pouco mais, como eu acho que você deveria estudar desde o começo, né, chances são de que as coisas vão começar a acontecer. E sim, começaram a acontecer. Eu fui aprovado depois em 6 provas para procurador do Estado, inclusive uma para defensor público, então foram 5 provas para procurador e uma prova para defensor público. Inclusive consegui passar também a primeira fase para promotor de justiça de Pernambuco. Eu não fui nem fazer a segunda fase na época, porque eu estava na terceira fase de outra prova e caiu justamente na mesma data para procurador do Estado, e obviamente que eu fui fazer a outra prova. Provas de títulos, provas objetivas, subjetivas, provas abertas, provas discursivas, enfim,
Você vai aqui ingressando nesse mundo para você que tem bacharel em Direito, que quer ganhar esse salário e precisa passar no seu concurso de provas e títulos. Agora, Roberto, além de todos esses benefícios, além das funções, eu já te expliquei quais são elas, já te expliquei sobre o salário e a parte de remuneração, como que eu faço para escolher a minha carreira jurídica? Eu te contei um pouquinho da minha história e te disse, né, que qualquer uma delas aqui, para mim, naquela época, como eu não tinha uma pretensão específica, eu iria estar muito feliz. Eu imagino que se eu fosse hoje do Ministério Público, se eu fosse juiz, defensor público, ou mesmo delegado, eu estaria muito feliz. Para mim aconteceu meio que por acaso, como eu lhe expliquei, consegui passar numa prova, e aí fui seguindo, minha trajetória foi um pouco de um misto de sorte com competência, obviamente, porque eu tive que estudar, apesar de ter sido reprovado também várias vezes até chegar lá. Mas se eu pudesse voltar no tempo e pensasse com a experiência que eu tenho hoje, e conversasse com o Roberto de lá, né, de mais de 10 anos atrás, eu falaria o seguinte: siga o seu coração. De verdade. Siga o que você acha, onde você acha que vai ser mais feliz. É claro que eu poderia aqui ficar traçando, né, e vou tentar fazer isso de uma forma não enviesada, para não puxar a sardinha e não fazer com que você vire meu colega, mas depende muito do seu perfil. Depende muito da maneira como você gostaria de atuar nesse sistema que eu tracei aqui de uma maneira geral, né? Então, se você tem uma coisa mais de servir, de ajudar, de zelar pelos necessitados, eu tenho certeza que você vai ser muito, muito, muito feliz sendo membro de qualquer defensoria pública. Inclusive, é um dos concursos que eu costumo pensar assim, que, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu teria me preparado para me tornar defensor público, para ajudar aquelas pessoas que a gente sabe que estão excluídas da sociedade. Então, o papel desses caras aqui é fundamental. Agora, é claro, né, se você já tem uma posição mais energética, se você é aquele cara mais do direito, que quer ter as coisas corretas, que quer perseguir, né, quem faz coisa de errado, que quer, defende a própria promotoria de justiça, né, se tornar um promotor de justiça, e aí eu queria até fazer um parênteses, quando você é promovido dentro da carreira de promotor, você se torna procurador de justiça, para você não confundir com os procuradores de Estado. Veja que são carreiras diferentes, né? Então, só para fazer o parênteses, quem vira procurador de justiça é um membro do Ministério Público que é promovido e vai atuar no segundo grau em tribunais. Assim como os juízes, que começam dentro da vara e que, quando são promovidos, eles se tornam desembargadores. Então, o desembargador é nada mais do que um juiz de carreira, né? Estou falando dos carreiras, porque existem desembargadores que são eleitos, né, pelo Quinto Constitucional e que não necessariamente passaram por concurso, mas, enfim, isso é uma outra história. O juiz, ele, quando é promovido de carreira, ele se torna desembargador. Então, são só as nomenclaturas para você não confundir, tá? As procuradorias aqui. E, certamente, se você é aquele cara que gosta de ter a última palavra, se você é aquela moça que, né, que é decidida e que quer ali dar sua opinião em tudo, eu não tenho muito, assim, como julgar quem opta pela magistratura, porque, para mim, nunca foi uma carreira que me chamou a atenção. Mas, certamente, pode ser o seu perfil. O interessante aqui para mim é que você busque se informar por cada uma das carreiras. Tenho certeza que qualquer colega de qualquer dessas carreiras ficaria muito feliz em explicar para você o dia a dia deles. Se você quiser também, deixa nos comentários aqui embaixo se você gostaria que eu contasse um pouquinho mais do dia a dia do que faz um advogado público, que seria um prazer para mim compartilhar para você da nossa rotina, para que você possa ter mais clareza na sua tomada de decisão. Inclusive, só para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero te falar também que uma carreira que vem me chamando bastante atenção, que eu imagino que eu gostaria muito também de exercer, certamente são os delegados, né? Eu acho que eles também exercem um papel fundamental e a gente tem sido aí, né, bombardeado pelas notícias, né, nesse país, dos delegados, do trabalho da Polícia Civil, Polícia Federal também, que é incrível e que está ajudando muito a gente a combater, né, todos os tipos de crime que ainda estão presentes no nosso dia a dia, tá bom? Então, faça suas pesquisas, deixa aqui embaixo, ficou alguma dúvida, você quer que eu grave algum vídeo para você específico sobre qualquer das carreiras, eu também pretendo trazer outros vídeos falando das outras carreiras, né? Deixa aqui embaixo nos comentários, não esquece de se inscrever no meu canal, clicando, acho que está aqui embaixo nessa caixinha,
que todas as semanas a gente vai ter novos vídeos aqui para te ajudar. Espero que tenha te ajudado, espero que essa aula profissa tenha te trazido uma visão geral, e se ficou alguma dúvida, manda nos comentários e se inscreve no canal, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula profissa. Tchau, tchau.